O caminho, que não exigia escolha, começou a crescer, não como cidade, como hábito. As pessoas não falavam mais em ir embora. Elas falavam em sumir por um tempo. Diziam que precisavam respirar, esquecer, silenciar, e voltavam menos, quando voltavam menos com a mesma calma estranha. Como quem perdeu algo precioso e não consegue lembrar o que era. Essa nova tranquilidade, quase como um eco, começou a se espalhar por todos os cantos do reino. Ela se tornou a solução silenciosa para um mundo quebrado. Por que lidar com a dor quando se pode simplesmente pausá-la? O rei soldado, no entanto, viu o perigo que se escondia por trás dessa aparente paz. Ele ordenou que ninguém atravessasse aquela rota sem registro. Mapas foram redesenhados, patrulhas foram posicionadas. Mas o caminho não respeitava fronteiras. Ele não era um lugar físico, mas um estado de espírito que ganhava forma. Ele surgia onde a exaustão era maior, perto de hospitais improvisados, nos arredores de cidades destruídas, nos becos, onde a guerra tinha deixado apenas perguntas sem resposta. Quem entrava sentia um alívio imediato, uma leveza que há muito não conhecia. Mas quem ficava, quem assistia um ente querido partir e retornar, sentia uma perda inexplicável. Os primeiros a notar a profundidade dessa mudança foram as crianças. Pais retornavam fisicamente, mas falhavam em reconhecer o peso das próprias promessas. Eles não gritavam, não abandonavam, apenas estavam presentes demais para serem ausentes, mas vazios demais para serem reais. Era uma presença oca, um corpo sem alma. As crianças murmuravam entre si, com uma sabedoria que os adultos haviam esquecido. Eles não nos deixam, diziam. Eles só não estão mais aqui, longe do campo de batalha, na corte da renovação. O arquiteto tentou negar o que estava vendo. Ele, um homem de lógica e precisão, projetara sistemas, não destinos. O que surgia diante dele não seguia cálculo algum. Nenhuma equação previa um lugar capaz de neutralizar o desejo humano sem violência. Era um paradoxo, uma anomalia que desafiava toda a sua compreensão do mundo. Ele enviou seus melhores analistas para estudar o fenômeno, esperando relatórios, dados, alguma explicação racional. Apenas um voltou. Não estava ferido, não parecia alterado. Estava apenas indiferente. Indiferente. O arquiteto, desesperado por respostas, perguntou: "O que existe lá?" O homem demorou a responder, como se buscasse palavras em um vocabulário que já não lhe pertencia. "Continuidade", disse, por fim, sem atrito. O arquiteto sentiu um calafrio ao ouvir aquela descrição. Continuidade, sem atrito. Ele percebeu o perigo naquela palavra. O atrito é onde as decisões nascem, e no conflito, na dúvida, na dor, que a vida se molda. Sem ele, nada se quebra, mas nada cresce. Era um mundo sem desafios, sem paixão, sem propósito. Um fluxo contínuo e sem sentido. Enequantel. Isso a ordem do último sacrifício. Enfrentava um dilema impossível. Lutar contra algo que não atacava. Como declarar guerra a um lugar que apenas acolhe? Seus inimigos sempre tiveram um rosto, uma bandeira, uma motivação. Mas como lutar contra um convite ao descanso? Como combater a própria exaustão de seu povo? A apatia era um inimigo invisível, mais perigoso que qualquer exército. O rei soldado, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, reuniu seus veteranos mais leais numa sala sem bandeiras. Nenhum símbolo, nenhuma promessa. Apenas as vozes cansadas de homens que viram o pior da humanidade. Ele queria lembrar los dos sacrificios que os unia. Caio segurou a porta, disse ele, sua voz ressoando com a memória daquele dia terrível. Não para nos poupar da dor, mas para nos impedir de esquecer por que ela existe. Ele espalhou sobre a mesa os relatos mais recentes. Crianças apáticas, famílias intactas por fora e irreconhecíveis por dentro. Cidades onde ninguém mais discutia nada. O silêncio não era de paz, mas de resignação. Isso não é paz, continuou o rei soldado.
sua voz firme. É desistência organizada. Era o fim da luta. Não porque a guerra acabou, mas porque ninguém mais se importava em lutar. Naquela mesma noite, algo novo aconteceu. O fenômeno começou a se expandir de uma forma ainda mais sinistra. Pessoas que nunca haviam entrado no caminho começaram a sonhar com ele, mas não o viam como uma estrada, e sim como um peso. Sonhavam que estavam em quartos vazios, com paredes tão lisas que não havia onde apoiar a memória. Acordavam com uma sensação inexplicável de culpa, como se estivessem devendo algo a alguém que não lembravam. O caminho não estava mais apenas do lado de fora. Estava se infiltrando na mente das pessoas, plantando a semente da rendição em seus sonhos. E então, veio o relatório mais perturbador de todos. Em uma vila distante, em um lugar onde ninguém esperava, o caminho surgiu dentro de uma casa. Não na porta. Não na rua. No meio da sala de estar. Um traço sutil no ar. Uma ondulação quase imperceptível. A família que vivia ali, em vez de sentir medo, sentiu um chamado. Eles atravessaram sem hesitar, como se estivessem voltando para casa. E nunca mais foram vistos. Nenhum rastro, nenhuma escolha. Apenas a ausência, ocupando o espaço onde antes havia vida. O rei soldado fechou os olhos ao ouvir a notícia, sentindo a derrota se aproximar. O arquiteto, em um gesto de desespero, rasgou seus próprios esquemas, reconhecendo a inutilidade de sua lógica. Porque, pela primeira vez desde o sacrifício de Kael, ambos entenderam a mesma e terrível verdade. O mundo não estava sendo dividido. Estava sendo coletado. E aquilo que recolhe pessoas, sem exigir sangue, sem violência, sem luta, não se alimenta de morte. Alimenta-se de algo muito mais sutil e definitivo. Alimenta-se de rendição, e essa era uma batalha que eles não sabiam como vencer. A história continua. Se você está gostando dessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir.